Eita, já tô no ar, bom dia, Café com Jornal, já estamos no sinal da TV Bandeirantes, aberto aqui pro estúdio da Band News FM, estamos atrasados, Laura Fernandes, que negócio de Laura Fernandes é esse, hein? Café com pão e manteiga, no jornal Café com pão e manteiga com Laura Fernandes, bom dia ao Café com Jornal, toda a equipe, bom dia ao Band News TV, bom dia a todos, obrigado aí pelo carinho. Bom dia para Fabiana Panachão lá no Band News TV e toda a equipe do Band News TV. Bom dia ao Facebook, bom dia para todo mundo. A abertura tá atrasada. Vamos direto aos assuntos do dia. Muito obrigado por seu carinho, por sua companhia nas praças que compõem a rede Band News FM. Notícias e no planeta ligado aqui na Band News FM. Bom dia, Carla Bigato, também. Nosso Rodrigo Orengo em Brasília de prontidão. Rodrigo Orengo, a batata tá assando, Rodrigo Orengo. A coisa não é mole não. Quando o Rodrigo Orengo acha que vai dar aquela folguinha matutina, vem alguém da República e apronta uma confusão e tal. Eu não tô nem entrando no mérito se ela é saudável ou não, mas que é uma confusão, é uma confusão. Qual é o assunto do dia, minha gente, que atropelou as manchetes dos jornais ontem, já no final do dia? Muita gente nem teve tempo de entender direito o que estava acontecendo, especialmente nos telejornais, né, que são mais instantâneos, imediatos. Quando a notícia chega em cima do fechamento da edição, você se embanana todo, né? A que horas saiu essa decisão do ministro Fux ontem, meu caro Orengo? Mais ou menos. Depois das 7 horas, Boechat. Depois das 7 horas. O nosso queridíssimo e combativo Jornal da Band nem teve tempo de incluí-la no seu noticiário, o que muito lamentamos. De qualquer maneira, minha gente, bom dia a todos. Estou falando de uma liminar emitida ontem pelo ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que determinou o seguinte: vocês lembram aquele projeto das 10 medidas contra a corrupção, oriundo de um grande abaixo-assinado da população brasileira, com mais de 2 milhões de assinaturas, projeto, por sua vez, também emanado do Ministério Público Federal. Ele listava 10 medidas contra a corrupção, e ele foi apresentado como projeto de iniciativa popular. O que ele estabelecia? A aceleração do rito de processos, nos casos de corrupção, aumentava as barreiras para prescrição dos crimes, para diminuir as margens da impunidade, impedia recursos de excessivos por parte da defesa, aumentava as penas por crimes de corrupção, aumentava as penas de perdimento de patrimônio, uma série de coisas que a população abraçou, não apenas nas assinaturas diretas que apôs ao documento, mas também numa grande mobilização popular. Vocês viram aí a opinião pública toda mobilizada em torno do assunto, várias instituições, manifestações e tudo mais. A Câmara dos Deputados, sentindo-se diretamente atingida por algo que, em tese, não deveria atingi-la, já que discutia o combate à corrupção, como a Câmara dos Deputados é uma das pontas de lança da corrupção no país, ela entendeu aquilo como um projeto contra eles, parlamentares. Não apenas rejeitaram o projeto na sua essência, como o desfiguraram. Embutiram um monte de emendas de interesse dos deputados, aumentando as gorduras da sua impunidade, dos seus privilégios no trato da questão da corrupção, e aprovaram no grito para um grande escândalo, uma reação muito grande. Todo mundo ficou chocado com a ousadia, né, com o destempero dos parlamentares comandados por Rodrigo Maia, aquelas quadrilhas incríveis que transitam na Câmara Baixa em Brasília, e fizeram com que o projeto tomasse um outro rumo, um rumo até oposto àquele que lhe dava a essência, que lhe dava a motivação, aquele que levou as pessoas a assinarem a iniciativa popular lá com mais de 2 milhões de subscrições. O projeto foi aprovado desta forma desfigurada na Câmara, seguiu para o Senado. A expectativa hoje era de que o Senado baixasse um pouco a bola. Vários senadores já tinham se manifestado, dizendo que o projeto ia ser reformulado para cair num tom mais conciliador com a sua origem, etc. e tal, e era isso que estava acontecendo. Não seria votado esse ano no Senado, ia para o ano que vem e tal, e vida que segue, vamos nessa e tal. O que fez ontem o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal?
havia contra esse mesmo projeto um recurso ao Supremo apresentado por um deputado, o senhor Eduardo Bolsonaro, filho do Jair. O Eduardo Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo, depois que a Câmara desfigurou e aprovou o projeto desfigurado, e disse o seguinte: ó, esse projeto tem que anular, tem que barrar esse projeto, porque emendas colocadas nesse projeto, ele citava uma emenda especificamente, aqui incluiu as questões relacionadas a abuso de autoridade, né? E disse, olha, emendas que foram colocadas ferem o espírito original do projeto de iniciativa popular. O ministro Luiz Fux, analisando esse recurso do próprio deputado Bolsonaro contra o projeto aprovado por seus pares, ontem deu uma liminar, ou seja, uma decisão solitária, né, monocrática, individual, de um ministro do Supremo, o que é previsto lá nos estatutos e nas leis, e disse, olha, liminarmente eu suspendo este projeto da forma como foi aprovado na Câmara, determino que ele saia do Senado e volte para a Câmara para ser analisado novamente a partir da estaca zero, ou seja, a partir do seu texto original. Bom, o que está acontecendo agora? A Câmara está em sucessivos ataques de pelanca, de irritação, de invasão de suas prerrogativas, né, de atropelo, mais uma vez, de um poder sobre outro, etc. e tal. O ministro Luiz Fux tomou essa decisão, sendo uma decisão liminar, terá que ser julgada pelo plenário do Senado. Então, o que nós temos no momento hoje nas manchetes, minha gente, basicamente é isso. Aquele monstrengo aprovado pela Câmara, que resultou da desfiguração do projeto. Existe a palavra desfiguração, Orengo? Que coisa horrorosa. Enfim, da mutilação do projeto original das 10 medidas contra a corrupção. Esse projeto, da forma Frankenstein, em que ele foi aprovado pela Câmara, não está mais no Senado, enquanto vigorar a liminar do ministro Fux, voltou para a Câmara para que a Câmara tenha que apreciá-lo novamente, a partir da estaca zero, com todos os artigos originais que vieram do projeto popular. Sobre este estágio da polêmica, prevalece uma questão de fundo, que é a seguinte: o Congresso Nacional, pela segunda vez em poucos dias, se vê ou alega estar sendo atropelado pelo Supremo Tribunal Federal, que é outro poder, um é o legislativo, o outro é o judiciário, nas suas prerrogativas. Como quem diz, como assim um outro poder mete o pé na minha porta e determina o que eu tenho que fazer, se o que eu já fiz e agora está sendo contestado é algo que eu, poder legislativo, entendo como decisão soberana e constitucional. 400 e tantos deputados aprovaram o projeto da corrupção da forma desfigurada que ele foi aprovado, e é isso que nós queremos, e o Supremo não tem o direito, né, de fazer nada contra esta vontade soberana majoritária dos deputados. O Rodrigo Maia está indignado, não sei o quê e tal, e é isso que está no momento, a confusão que está estabelecida é essa. Vamos lá aos detalhes, e o Orengo me corrige se eu estiver falando alguma bobagem. Primeiro, sendo decisão liminar, já disse, vai ter que ser decidida pelo plenário do Supremo, ou seja, o plenário do Supremo, assim como fez com a liminar do ministro Marco Aurélio Mendes há poucos dias, Marco Aurélio Mello, que afastou da presidência do Senado o senador Renan Calheiros, foi também uma liminar de um outro ministro, Marco Aurélio Mello, que fez o próprio Supremo quando analisou o mérito dessa liminar. Foi lá e derrubou a liminar. Vocês acompanharam isso. O Renan saiu vitorioso, não aceitou a notificação do oficial de justiça para se afastar, ficou 24 horas usando uma Constituição que só valia para ele. Então o Supremo foi lá e disse, não, o Renan tem razão, ele fica. E derrubou a liminar do ministro Marco Aurélio Mello. Agora o Supremo terá que fazer o mesmo, mantendo ou derrubando a liminar do Luiz Fux. Tenho aqui a minha modesta opinião de que também neste caso o Supremo não endossará essa liminar, Orengo.
Está me parecendo que pesará nessa história aspectos de natureza técnica, jurídica e tal, mas também uma percepção de que há uma invasão de prerrogativas de um poder sobre o outro. O ministro Gilmar Mendes, que na liminar do Marco Aurélio Mello em relação ao Renan, já tinha dito que o Marco Aurélio estava maluco, ou algo do gênero que ele falou, não me lembro qual foi a expressão que ele usou. O Gilmar estava viajando e disse que essa liminar é uma coisa de doido, o Marco Aurélio tem que ser interditado, caçado. Falou lá uma barbaridade do gênero, algo duro do gênero. Ontem, novamente, o mesmo Gilmar Mendes, referindo-se a liminar de outro ministro, Luiz Fux, disse, olha, é melhor entregar a chave do Congresso Nacional ao Deltan Dallagnol, que é o chefe dos procuradores da Lava Jato, porque o projeto das 10 medidas é oriundo de uma proposta do Ministério Público Federal, da turma da Lava Jato, e que foi alterado pela Câmara. O Gilmar Mendes, o mesmo ministro do Supremo, mais uma vez, antes de se pronunciar no voto do mérito, que terá que fazê-lo daqui a pouco para julgar liminar, já saiu atropelando o colega de toga, dizendo que é uma maluquice, que essa decisão atropela as prerrogativas da Câmara, portanto, do Congresso, etc, etc, etc. Então, minha gente, o que vale hoje para a gente ficar refletindo é, primeiro, aquilo que a Câmara já fez, ainda que da forma criminosa, marginal, deturpada, corrompida que fez, pode ser revogada pelo Supremo se o ato criminoso da Câmara é do ponto de vista regimental correto, perfeito. Quer dizer, a Câmara pode cometer seus crimes cumprindo seus ritos. Foi assim que ela fez nesse caso. O ministro do Supremo foi lá e disse, não, você não pode fazer isso. Você não pode desfigurar um projeto de emenda popular, pegar a essência desse projeto, que é mamão, e transformá-lo em abacaxi. Você está proibido de fazer isso. E a Câmara alega que pode transformar mamão no que ela quiser. Este novo conflito entre a Câmara e, portanto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, tendo como pano de fundo um assunto de altíssimo interesse da opinião pública, é o que vai fervilhar no noticiário e nas discussões a partir do dia de hoje, desta manhã. O Orengo, não sei se você já tem previsão, Orengo, de quando o Supremo Tribunal Federal julgará a liminar do Luiz Fux. Não há data ainda, viu, Boechat, mas vai ter ação, recurso da Câmara dos Deputados, e aí essa ação vai ter que ser analisada pelo Pleno, pelos 11 ministros, né? Como o Supremo está entrando já em recesso, perspectiva que isso fique só para depois de fevereiro. Agora, vamos para a essência da coisa nas consequências. Sabe qual vai ser a consequência? Nenhuma. Mesmo que a liminar do Fux, mandando voltar a estaca zero o projeto, seja aprovada, endossada pela maioria do Supremo, amanhã, hoje ou em fevereiro, a Câmara pode pegar esse projeto de volta, como o Luiz Fux mandou, né, na sua forma original, e sentar em cima. Ou não pode, Orengo? Essa é a tendência. E outra coisa, Boechat, o Senado não ia votar neste ano, já tinha voltado para a Comissão de Constituição e Justiça, estava na gaveta já. Ou seja, o que já estava mais ou menos previsto no horizonte era o engavetamento, a demora para que esse projeto das 10 medidas contra a corrupção se transformasse em qualquer coisa. Fosse algo que refletisse a sua verdade original, fosse algo transformado em Frankenstein. Então o efeito prático da coisa tão cedo não se daria, nem sabemos se daria da forma como a população queria ou da forma como os deputados pretenderam fazer. Resumindo tudo, misturando tudo isso no liquidificador, batendo, vai sair o seguinte: nada, zero. O que há é um conflito, um movimento tectônico de simbolismos nas condutas, valores, questões que estão aí na pauta do mundo político, do mundo oficial na República, em Brasília, né? É o Supremo, por algumas de suas vozes e seus votos, dando espaço a uma discussão, a uma tendência, né? Que indica uma crescente vontade
força de estabelecer algum tipo de pressão, de constrangimento ao que emana do Congresso Nacional, pelo entendimento subliminar de que o Congresso Nacional está tomado pelos interesses mais escusos e circunstanciais que esse país já viu. Ainda que o Supremo, nessas medidas liminares, esteja atropelando algumas formalidades e parece estar, porque afinal de contas, como assim um ato acabado da Câmara dos Deputados, o ministro vai lá e diz que está proibido a Câmara de fazer o que quer, inclusive crimes, ainda que possa ferir esta ou aquela artigo, esta ou aquela lei e tal, o que está claro, quer na medida de Marco Aurélio Mello, quer na medida de Fux agora, em toda a polêmica que ambas geraram e estão gerando, é a percepção de que no Supremo aumenta o sentimento de que algum limite tem que acontecer em relação às casas legislativas, dada a forma criminosa como estas vêm se comportando em determinados episódios. O Orengo vai dar logo depois, junto com as manchetes que vêm a seguir, detalhes do dia de hoje na nossa amada capital da República. Vamos tocar o barco.